Queridos irmãos, abram comigo o Santo Livro em Mateus capítulo 16, versículo 17. Diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nosso assunto hoje e nos próximos domingos é eclesiologia. O que é eclesiologia? O estudo é uma parte da teologia que estuda a igreja, tá? Isso é bem importante. Antes de entrarmos na eclesiologia, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Esse texto ele é muito importante e bem basilar para nós no estudo. O Senhor Jesus aqui, nesse momento, pergunta o que diziam eles, o que estavam dizendo a respeito dele. Jesus faz uma pergunta aos discípulos. O Senhor Jesus ele faz uma enquete entre eles ali. O que é que estão dizendo a meu respeito? Foi a pergunta de Jesus. E eles disseram, não, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Vejam que são elogios, né? Jeremias, profeta, Elias, um grande operador de milagres. Então era um elogio, era uma coisa boa, não estavam falando mal de Jesus. Mas aí Jesus se volta para eles, para os discípulos e pergunta, mas e vocês? E vocês? O que vocês dizem quando alguém pergunta sobre mim? Quando alguém indaga vocês, vocês respondem o quê? O que é Jesus? O que eu sou para vocês? E essa é uma pergunta interessante, né, irmãos? Eu poderia replicá-la aqui nessa manhã. O que é Jesus para você? E eles respondem. Aliás, Pedro responde. Pedro toma a frente, né? E ele responde: Tu és o Cristo. Também, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não podia ter sido mais perfeito na resposta. Foi algo incrível. Foi muito completo. Ele declara que Cristo, então ele o chama de ungido de Deus, enviado de Deus, é também o Filho do Deus vivo. Logo, ele é Deus. Pedro declara que Cristo, aqui nessa afirmação, ele é tão Deus quanto o Pai dele. Que ele é ungido e é enviado de Deus. Então, Pedro resume aqui numa frase, de uma forma muito cirúrgica, e de tal modo que Jesus fala, não foi você que teve essa conclusão, foi o Pai que revelou. Foi uma revelação de Deus na vida de Pedro. E aí Jesus continua dizendo, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro quer dizer fragmento, pedaço de rocha. E Jesus fala assim, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então alguns interpretam que Jesus disse, você é Pedro e sobre esta pedra, ou seja, sobre você eu edificarei a minha igreja, e entende que Pedro é o fundamento da igreja. Não foi isso que Jesus disse. O Senhor Jesus fala, você é Pedro, você é só um pedacinho de rocha. Você é um fragmento, você é um grão de areia. Mas sobre esta quem? Esta afirmação que você fez. Sobre essa declaração que o Pai te revelou. Sobre Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está edificada com base nesta revelação. A base da igreja, irmãos, guardem isso, é Cristo. E não Pedro. Ok? Amém? Então aqui o Senhor Jesus está iniciando, ele tinha chamado os discípulos, ele estava ensinando os discípulos, então ele já estabelece aqui um fundamento. Vamos lá.
O que é a igreja? Essa pergunta, ela pode ter várias respostas. Se eu perguntar aqui para os irmãos o que é a igreja, até a pergunta pode receber várias respostas diferentes. Nós aqui, a maioria de nós, irmãos, viemos de um sistema religioso que se autodeclarava a igreja fiel. Isso, por que isso é relevante? Por que isso é importante? Presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Ao longo da história, a começar pela Igreja Católica Apostólica Romana, todas as religiões cristãs tentaram assumir, se autodeclararem, se autoafirmarem a única igreja. Isso não é exclusividade de uma denominação. Praticamente todas as igrejas tentaram se rotularem como a única igreja, a única obra, a única igreja fiel. E isso, irmãos, é algo assim, terrível. Isso é algo terrível. Nós vamos ver aqui ao longo do estudo. Então, o que é a igreja? Podemos responder a esta pergunta considerando 3 coisas que nós vamos falar aqui hoje. Hoje não vamos ficar só nisso. Hoje é bem introdutório mesmo, irmãos, essa aula. Para responder o que é a igreja, primeiro nós vamos estudar as palavras que descrevem esta instituição na Bíblia. Segundo, as palavras que descrevem os cristãos e as ilustrações que descrevem a igreja na Bíblia. Para responder essa pergunta, o que é a igreja, nós precisamos ir lá na natureza. Nós vamos estudar hoje a natureza da igreja, ok? Então vamos lá. Palavras que descrevem a igreja. Eclesia é uma palavra grega. O significado original dela é congregação, uma assembleia à qual todos os crentes pertencem. Essa palavra ela é formada por 2 prefixos. Ek, que significa fora de ou procedente de uma forma do verbo kaleo, que significa chamar. Portanto, a maioria das pessoas entendem que o significado da palavra eclesia é chamados para fora. Essa palavra eclesia, ela é usada no Novo Testamento para designar a igreja de Jesus Cristo. Na maioria das vezes em que vocês encontrarem a palavra igreja no Novo Testamento, no original grego vai estar essa palavrinha aqui, eclésia ou eclesia. Isso já é para nós um ensino muito importante. O que os irmãos entendem sobre ser chamados para fora? Qual é a sua compreensão sobre isso? Alguns vão dizer, não, chamados para fora do mundo. Não é isso. A igreja é tirada do mundo, mas ela é chamada para ir ao mundo, pregar o evangelho. Nós não podemos, irmãos, entender que igreja é só dentro de 4 paredes. Enquanto nós não entendermos isso, nós não poderemos dizer que de fato somos uma igreja. Igreja é muito mais do que reuniões, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Igreja ela é chamada para fora. Igreja é ide e pregai o evangelho. Vai lá na casa da prostituta, do drogado, da idosa, do que está se divorciando. Vai até o necessitado, vá e pregue o evangelho. Chamado para fora. É bonito, irmãos, porque o Senhor, ontem que o pastor usou um texto em Colossenses que vai falar que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o que o Senhor fez? Ele foi lá, nos tirou, estávamos na lama, no pecado, na iniquidade, sujos, mal cheirosos. Ele nos trouxe, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos deu vestes novas, Ele nos deu o perfume de Cristo, e agora Ele disse assim, agora volta lá e traga outros que estão presos em seus pecados como você estava. Nós somos chamados para fora.
A igreja, irmãos, ela não é um fim em si mesma. A igreja nunca foi pensada para ser uma grande rede de igrejas. A igreja nunca foi pensada para ser uma grande empresa. Nunca foi. Em momento nenhum Jesus pensou nisso. Vocês já pararam para pensar na questão dos discípulos? O Senhor chamou eles, os comissionou e disse vá. Não é fica, é vá. Então, nós somos chamados para fora. O termo eclesia, né, que a gente acabou de entender o que é o significado, ele tem algumas aplicações. Vejam, aplica-se a todo o corpo de cristãos em uma localidade. Ou seja, esse termo ele se aplica a uma igreja local também. Aqui nós somos uma eclesia, igreja local. Isso acontece na Bíblia em alguns momentos. Atos 11, 22 e 13, 1. Esse termo também se aplica a uma congregação. E esse termo se aplica a todo o corpo de crentes da terra. Isso aqui é interessante, irmãos, porque nós somos aqui uma pequena igreja que fazemos parte de algo maior, que também é a igreja de Cristo, que está espalhada por toda a terra. A salvação, ela não está só aqui, ou só no endereço tal. O Senhor tem operado no meio da sua igreja, no meio do teu povo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Efésios 5, 32, por favor. Olha o que está escrito. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É um mistério. A forma como que o Senhor opera no meio da igreja e a multiforme graça que Deus opera no meio da igreja. A igreja, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Ela tem uma história, e essa história ela não tem 2 anos. Ela não tem 50 anos. Ela não tem 160 anos. A história da igreja tem mais de 2.000 anos. Agostinho fez distinção entre igreja visível e igreja invisível. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? Igreja visível e igreja invisível. Vamos, então, entender o que é isso. Eu peguei uma declaração da Confissão de Fé de Westminster para definir o que é a igreja invisível. Acompanhe comigo o slide, por gentileza. A igreja católica ou universal, eu preciso parar aqui, porque antes que alguns rasgam as vestes. A palavra católica quer dizer universal. Então presta atenção, precisa entender a coisa errada. A igreja de Jesus Cristo é católica. Só não é católica apostólica romana. Por que não usamos o termo? Porque foi roubado de nós. Então, a palavra católica, no seu original, quer dizer universal. Então, a igreja de Cristo, ela é universal. Ela não é igual no Antigo Testamento, que era em Israel. Hein? Ela não era universal. Era a igreja, no Velho Testamento, Israel, era um país, era um lugar. Mas em Cristo, a igreja se tornou universal. Ela está em toda a terra. A palavra católica quer dizer universal. Então vamos repetir. A igreja católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos, que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo. Seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, o que é a igreja invisível? Ela é composta por crentes salvos, eleitos, que já foram, ou seja, já partiram, mas ainda são nossos irmãos. Eles partiram desse mundo, mas na ressurreição de Cristo, ressuscitaremos todos juntos e seremos uma só igreja. Ela é composta por crentes que são salvos e por aqueles que ainda serão os eleitos,
que ainda não foram salvos, mas que o Espírito de Deus os trará. Lembra que Jesus falou assim, olha, eu ainda tenho algumas ovelhas, eu ainda vou alcançá-las, mas ele já chama elas de ovelhas. Então a igreja invisível, que não pode ser vista pelos homens, ela é composta por todos os eleitos em todas as eras, em todas as gerações, passado, presente e futuro. Essa é a igreja de Cristo invisível. A igreja invisível, aqui no final, se acha substancialmente dentro da igreja visível. Assim, a igreja invisível é constituída de verdadeiros crentes que estão dentro da igreja visível. Foi o que o nosso querido teólogo Agostinho disse. De vez em quando a gente traz o Agostinho para cá, né? E a igreja visível? A igreja visível, que também é católica e universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Confissão de fé de Westminster. Ou seja, se a igreja invisível ela é composta por crentes do passado, do presente e do futuro, que são os eleitos de Deus, já a igreja visível são os irmãos do presente, que se reúnem às vezes aqui, às vezes ali, às vezes no país tal, às vezes no estado tal, às vezes se reúnem debaixo de uma árvore, numa aldeia indígena. Esta é a igreja visível, que as pessoas podem ver. E esta igreja visível, muitas vezes, ela é institucionalizada. Ela não tem necessariamente que ser, mas normalmente ela é institucionalizada. Então, irmãos, essa distinção parece ser simples, e de fato é, mas precisa ficar bem compreendido. Eu não vou ler essas referências aqui, tá? Porque nós temos outras para estudar. Segundo tópico, palavras que descrevem os cristãos na Bíblia. A primeira delas é essa aqui, ó. Irmãos. A Bíblia fala que nós somos irmãos. Olha a definição interessante. A igreja é uma fraternidade, na qual são abolidas todas as divisões que separam a humanidade. A humanidade, ela é dividida, irmãos. Raças, povos, línguas, classe social. Mas a igreja não. Não. A igreja são todos iguais, irmãos. Inclusive, irmãos, quero deixar aqui um detalhe assim, muito simples, talvez alguém falar, mas isso é óbvio. Inclusive nós, pastores, diáconos, somos todos irmãos. Na igreja de Jesus Cristo não tem mais o cara ou menos o cara. Somos todos irmãos. Somos todos nivelados, filhos de um mesmo Pai. Nós fomos adotados. A todos que creram, o Senhor deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. E olha que interessante. A Bíblia nos afirma que Jesus é o nosso irmão maior, mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. É o que tem o direito à primazia. É o primogênito do Pai. Mas todos nós somos irmãos, inclusive do Senhor Jesus. Isso é bonito, né, irmãos? Quando a palavra fala isso, que Jesus é o nosso irmão mais velho, é interessante porque mostra que não há espaço entre os irmãos para alguém maior. Não há espaço para alguém se destacar, se promover, se achar melhor do que os outros, humilhar os outros, fazer acepção de outros. Olha que bonito isso. Isso é igreja. Isso é que a palavra fala. É isso que a Bíblia ensina. Então, de modo que quando João vai falar, se você aborrece o seu irmão, você é homicida, ele foi muito feliz na fala dele. Claro, ele estava cheio do Espírito Santo. Você aborrecer o irmão, você humilhar o irmão, você atacar o irmão, você falar mal do irmão, você está falando mal de você mesmo. Você é irmão dele, ué. Você é igual a ele. Você não é diferente dele. Talvez você saiba um pouquinho mais, talvez você fala o inglês, talvez você fez um cursinho de informática, talvez você fez uma faculdade, talvez você tenha até um doutorado, mas meu irmão, ó, irmão mesmo. Agora, nós só temos duas opções se a gente não quer ser irmão. Então a gente não é da igreja. Bode. Aí não é irmão mesmo, Lucas. Aí
Aí o cara fica grandão, o cara fica, né, achando que é o... Né? Fora isso, irmãos, somos todos irmãos iguais. Né? Olha só esses textos que eu separei. Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não há distinção entre pessoa que fez a circuncisão e aqueles que não fizeram a circuncisão. Entre bárbaros, mais pessoas mais ignorantes e citas, escravos e livres, ele faz um contraponto. Não há distinção, não há diferença. Meus irmãos, nós precisamos, isso aqui é uma coisa que parece ser óbvia, mas nós na prática muitas vezes não vivemos isso. Eu preciso muito parar aqui nesse ponto e falar sobre isso. Nós vivemos hoje, irmãos, uma época bem diferente, claro, da época apostólica. As coisas é muito corrida. É tudo muito difícil. Tem gente que tem 2 serviços. Tem famílias que o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho mais velho trabalha, o filho do meio olha o filho mais novo, e cada um tem sua função, e se alguém falhar em alguma delas, o trem desanda. Vida corrida. Tem gente que sai de madrugada, não é muita realidade de Araxá, né? Mas eu tenho muitos familiares em São Paulo. Tem gente que acorda 4 horas da madrugada para chegar no serviço às 7 e vai chegar em casa às 10 horas da noite. Ele vai em casa para dormir. Mas não é porque vivemos um tempo assim que nós podemos deixar morrer a nossa essência. Somos irmãos. Você está vendo que o irmão está precisando? Você está vendo que o irmão está necessitado? Ô, meu irmão, se move. Não espera ele ir embora, não. Não espera perder ele, não. E uma coisa que é importante, que nós precisamos, de uma vez por todas, nos libertar disso. Que é aquele negócio assim, esse aí não entendeu a obra. Esse aí não quer nada com Deus. Não, esse aí não é problema nosso. Isso não é da nossa economia. Nosso trabalho é amá-lo. Somos irmãos. Quando você vê seu irmão indo para um caminho ruim, você fica de boa? Hã? Seu irmão de sangue. Você fica tranquilo. Outro dia eu estava conversando com o Gabriel sobre isso. E é interessante, né? Às vezes você começa, sei lá, você está numa conversa com alguém, com algum amigo, e aí eu falo assim, o Gabriel, nossa, o Gabriel tá difícil, você tá numa fase e tudo mais. Se a pessoa não falar nada, ela só ficar, aí tá tudo bem, mas se ela começar a falar, realmente, seu menino, aí você já fica bravo. Você estava falando mal dele, mas se o outro falar, você não aceita. Nós devíamos ser assim também entre os irmãos. Só que não. A gente fala, realmente, o fulano é, nossa, misericórdia, hein, senhor? Não, meu irmão, defende ele. Não é nada disso. Eu estava errado, você também está errado. Vamos dobrar o joelho aqui e vamos começar a orar por ele. Você já orou por ele? Já fez o jejum por ele? Não, então vamos fazer um agora. Vamos começar agora. Nós precisamos começar a viver essa experiência, irmãos, porque, de fato, como igreja, somos irmãos. Olha o texto de Gálatas 3:28, aí, logo abaixo. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que interessante aqui, só mais um pouco. Não há judeu nem grego. O judeu, ele se achava melhor do que os outros, porque ele era filho de Abraão. E os gregos se achavam melhor do que os outros, porque os gregos eram muito intelectuais, tinha muitos filósofos, tinha a maior biblioteca da época. O que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas? Não pode haver isso. Ninguém de vocês é melhor. Eu sou melhor porque eu sou da Batista. Eu sou melhor porque eu sou da Presbiteriana. Eu sou melhor porque eu sou da Igreja Reformada em Cristo. Meu irmão, tadinho de você. Misericórdia. Entendeu nada. Tem isso não, meu irmão. Tem isso não. Tem isso não. Porque todos sois um
em Cristo. Se você não está em Cristo, aí tudo bem, você pode até, mas se você está em Cristo, meu irmão, para com essas bobagens. Palavras que descrevem os cristãos, aqui ó, crente, tem gente que não gosta de ser chamado de crente, né? Mas é isso que você é, meu irmão. Tem jeito não. Ah, eu não gosto que chama de crente. Você é o que então, filho? Você é crente, ué. Olha lá. Sua doutrina característica é a fé no Senhor Jesus. Por que nós somos crentes? Porque cremos. Nós cremos, irmãos, e detalhe, olha que diferença. Nós cremos, nós não temos imagem na parede, nós não temos aqui uma estatuazinha. Todas as religiões têm, não tem? Menos os crentes, não é? Todas têm, menos os crentes. Por isso que nós somos chamados de crentes. A gente crê em algo que a gente não vê. Não é revelado por figuras, por um quadro, por uma pintura, por uma imagem de escultura de barro, de gesso. Nós somos crentes, é isso que nós somos. Terceiro, somos santos, no sentido posicional. O que é isso? Separados do mundo e dedicados a Deus. O apóstolo Paulo, ele usa esse termo. Olha lá em Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha que interessante a similaridade. Nós falamos no começo que eclesia quer dizer tirado para fora, certo? E a palavra santo quer dizer separado. Vocês viram aí uma semelhança? Então, quem são santos? Os que fazem parte da igreja de Cristo. Eles são separados para a obra de Deus. Também a palavra do Senhor descreve os cristãos como os eleitos. Essa palavrinha que muitos não gostam, né? A gente já falou sobre isso aqui. Olha o que Pedro fala. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Entre a igreja primitiva, os irmãos também eram chamados de os eleitos. Por quê, irmãos? Só faz parte da igreja de Jesus Cristo os eleitos. Simples assim. Não sou eu que estou afirmando. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Só os eleitos é que são igreja. Eu dei a definição há pouco tempo aqui para vocês. A igreja invisível é composta pelos eleitos do passado, do presente e do futuro. Isto é igreja. Fora isso, meu irmão, não é. Mas alguém pode me questionar e me pôr na parede e falar assim: então você está querendo dizer que todos aqui dentro são eleitos? Claro que não. Eu não falei isso? Toda igreja, eu já falei e vou repetir, é composta por ovelhas e, infelizmente, bodes. Trigo e joio. Todas as igrejas. Mas a igreja de Cristo, reconhecida por Cristo, é só os eleitos. Pode ter uma igreja no seu hall de membros de 10.000 pessoas. Presta atenção nessa ilustração, irmãos. Imagine você fazendo parte de uma igreja com 10.000 pessoas. Você pega lá assim, fala assim, deixa eu ver o hall de membros. Aí tem aquele caderno enorme, grossão, de 10.000 pessoas cadastradas. Mas aí lá na eternidade, irmãos, estou supondo, tá? Mas aí lá na eternidade, no livro da vida, desses 10.000, só 50 estão escritos. Quem é a igreja? Os 10.000 ou os 50? Os 50. Esse é a igreja. Mas a gente tem como saber, Lucas? Não tem. Isso é da economia do Senhor. E Ele nos amou amar a todos, indistintamente, inclusive os nossos inimigos. Apertado, não é? Difícil, não é?
Para mim, é uma das coisas mais difíceis da Bíblia. Quinto, palavras que descrevem os cristãos: discípulos, aprendizes. O Senhor Jesus, eu não coloquei aqui, no final do Evangelho de Mateus, ele disse assim: ide, pregar o Evangelho, fazendo discípulos e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. A palavra discípulo, irmãos, ela precisa ser mais bem observada. Se somos discípulos, automaticamente somos aprendizes. A igreja de Cristo, ela é formada por discípulos, pessoas que conheceram Cristo, mas que estão prosseguindo em conhecer o Senhor. Vocês lembram de Oséias 6? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A igreja é formada não por doutores, não por grandes filósofos, por pessoas que alcançaram o ápice da inteligência. Não. A igreja de Cristo é formada por discípulos. Estamos em um processo de aprendizagem, todos nós. Alguns estão mais avançados, aprenderam um pouco mais. Outros estão chegando agora, estão aprendendo algumas coisas básicas da fé. Mas todos, na sua essência, são discípulos. Meu irmão, essa compreensão de discipulado é algo que nós ainda vamos desenvolver aqui em nossa igreja, tá bom? Isso é algo muito importante, muito saudável para o crescimento da igreja. O discipulado entre irmãos. Se a igreja não estiver predisposta a aprender, ela atrofia. Os irmãos entenderam? Eu escuto, uma das coisas que eu mais escuto, eu não sei se é porque eu gosto muito de indicar livros, é a frase: eu não gosto de ler, Paulinho. Eu escuto isso demais. Eu não gosto de ler, Paulinho. Eu nunca gostei de ler. Sabe por quê? Porque você é brasileiro. É isso. Nós não aprendemos a arte de ler. Mas eu já falei e vou repetir aqui. Irmãos, Deus nos deu um livro para se comunicar. Se você não gosta de ler, você está perdido, meu irmão. Que é um método ordinário de Deus se revelar, é por meio de palavras, de letras, de leitura. Deus criou um mecanismo, te deu um cérebro capaz de processar junção de letras, palavras, frases, para justamente se comunicar com você. Mas aí você fala: eu não leio. Ah, meu irmão, então fica difícil aí. E hoje nós somos muito audiovisuais, vocês já perceberam? Várias vezes eu indiquei um livro e falei assim: mas não tem ele no YouTube, não? Eu falei: não, tem coisa que não tem no YouTube. Tem coisa que não dá para ser no YouTube. Tem coisa que você... Por que muita gente às vezes... Porque o livro, você tem que parar o que você está fazendo, não é assim? Não dá para você fazer mais nada lendo. Alguém aqui já tentou lavar a louça lendo um livro? Fazer comida lendo um livro? Não dá, né? O livro você tem que parar, todo o seu corpo para, sua mente. Agora no YouTube não, você pode ouvir o YouTube lavando louça, fazendo comida, dirigindo. Tem gente que assiste o YouTube dirigindo, meu Deus, que loucura. Irmãos, Deus é muito sábio, muito inteligente. Os irmãos que querem crescer, querem ser de fato bons discípulos, têm que ler. Sexta palavra que descreve os cristãos. Cristão. Óbvio, né? Cristãos. Olha esse texto que interessante. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniu naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Quem sabe o que quer dizer a palavra cristão, fala para mim aí em alto e bom tom. O que é, Mayra? Pequeno Cristo. Ou se parece com Cristo. É um protótipo de Cristo, é uma miniatura de Cristo. É alguém que se parece com Cristo. Isso é ser cristão. Então, irmãos, um dos nomes designados na palavra... E detalhe, isso aqui eu já falei, vou falar de novo. Não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Quem colocou o nome não foram os próprios cristãos em Antioquia,
foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por quem? Pelo povo de Antioquia. Eles identificaram que eles pareciam com Cristo. Olha que bonito isso. É igualzinho a gente, né, irmãos? É igualzinho. As pessoas olham para nós e falam assim, ó, igualzinho Jesus. Idêntico. É igualzinho, né, irmãos? Então tá bom. E os do caminho. Isso aqui é bonita essa expressão. Vamos ler aqui o texto primeiro, Atos 9, versos 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim os homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Saulo foi prender os irmãos. Como que Saulo conhecia os irmãos? Ele queria achar alguns que eram do caminho. Os cristãos daquela época, eles se declaravam do caminho. Eles não se auto-chamavam de cristãos. Eles falavam assim, ó, nós somos do caminho. Nós somos de Cristo. Porque Jesus disse que Ele é o caminho. Nós somos do caminho. Nós não somos desse mundo. Nós não somos de César. Nós não somos do judaísmo. Nós somos de Cristo. Nós somos do caminho. E se somos do caminho, é porque estamos caminhando, estamos progredindo, estamos aprendendo, estamos avançando. De que maneira? Juntos, mutuamente. E por fim, irmãos, então nós falamos, deixa eu só recapitular. Ó. Primeiro, tópico, palavras que descrevem a igreja. Palavras que descrevem os cristãos. Ilustrações da igreja, eu vou encerrar com isso. Tá? Não tenho muito tempo para encerrar. A primeira ilustração que a Bíblia traz, o primeiro exemplo, a primeira figura de linguagem usada pela Bíblia que nós podemos meditar é o corpo de Cristo. Olha isso. O Senhor Jesus Cristo deixou este mundo há aproximadamente 2000 anos. Entretanto, Ele ainda está no mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, quando eu preparava esse estudo, essa foi a frase que mais me impactou. Jesus veio ao mundo como homem. Ele é Deus, se fez carne, num corpo humano. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele voltou para o Pai. Mas ele continua presente. De que modo? Através da igreja. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Os irmãos percebem o tamanho da responsabilidade. Eu vou ilustrar para vocês. Qual o refrigerante, a bebida, o refrigerante mais conhecido no mundo? Coca-Cola. O mundo inteiro bebe Coca-Cola, certo? Eu não sei nada da Coca-Cola. Mas vamos imaginar que a Coca-Cola tenha um dono, um homem, um só, um dono. Ele é trilionário. E de repente, esse homem está ficando velho. E ele chama 3 dos seus filhos. E fala assim para eles, olha, eu estou prestes a morrer. Mas eu quero que vocês continuem. Não é para vender, não é para negociar. E eu quero que vocês continuem a Coca-Cola e façam dela cada vez maior. Responsabilidade, hein? Não é? Esses 3 vão sentir, não vão? Pegar uma empresa como essa e o pai falar, ó, não quero que venda, não quero que troque, não quero que negocie, não quero que feche, eu quero que vocês avancem. Pois é, mas o que Jesus fez foi muito maior do que nos passar uma empresa, uma multinacional. Ele nos passou o reino. Nós somos representantes legais de Jesus Cristo. É através de nós que o mundo conhece Cristo. É através de nós, irmãos, é através da igreja. E ele não tem outra expectativa a não ser esse. E qual é o instrumento que a sua igreja tem para revelar Cristo? A palavra. Isso deveria, irmãos, nos preocupar. Sim. Isso nos deveria fazer, no mínimo, pensar. Essa declaração, essa afirmação,
foi a que mais mexeu comigo preparando esse estudo. Olha isso aqui. Ele viveu em um corpo durante sua vida terrena e hoje se revela por meio do seu corpo místico, formado pelos salvos por todo o mundo. Os discípulos entenderam isso. Pedro entendeu isso. João entendeu isso. Paulo também entendeu isso. Mas e nós? A questão agora é nossa. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Olha alguns textos importantes para a nossa meditação. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe o que Jesus disse? O Pai me deu uma missão. O Pai confiou em mim. O Pai me disse tudo que eu tinha que fazer. Eu vim, eu obedeci e eu cumpri. Tetelestai, está consumado. E aí Jesus fala, agora eu vos envio. Será que nós vamos poder chegar no final como Paulo? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. E não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Será que todos nós vamos poder dizer isso, irmãos? Será que todos nós poderemos dizer aos nossos filhos, como o Pai enviou Jesus, e Ele foi fiel, e Ele me enviou e me chamou, eu, meu filho, estou passando o bastão para você, seja também uma bênção todos os dias de sua vida. As futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, darão sequência. Sabe o que é triste, irmãos? Sabe o que é muito triste? Escutem bem o que eu vou dizer. Eu já falei isso aqui em outra pregação, já tem um tempo, vou repetir. Os muçulmanos é uma das religiões que mais cresce no mundo. Sabe por quê? Porque desde que os filhos deles nascem, eles enfiam na mente deles o Alcorão, suas leis, o livro de Maomé, o profeta Maomé. E pior, quase todos os homens levam o nome de Mohammed. E com orgulho, assinam Mohammed, com orgulho. E nós cristãos? Um dia ele vai ter uma experiência. Vai. Você vai ver a experiência que vai ter. Porque você não tem responsabilidade, nem com Deus, nem com o reino e nem com seu filho. Porque se você tivesse, você incutia na mente dele o mandamento bíblico. Amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Irmão, isso é muito sério. O que Jesus está fazendo aqui, ó, Ele está realmente colocando nos nossos ombros. Eu estou enviando vocês. Vocês são minha igreja. Eu espero que vocês não falhem. Segundo texto. Quem recebe vocês, igreja, recebe a mim. Estão vendo isso aqui, irmãos? A responsabilidade. Quem recebe vocês, quem abre a porta para vocês, quem escuta vocês, escuta a mim, recebe a mim. O Senhor Jesus deu à igreja a autoridade, a autonomia para ir e pregar o evangelho no nome dele. Sabe quando um embaixador é nomeado? O presidente nomeia um embaixador e fala assim, olha, eu quero que você vá lá na Rússia, em nome do Brasil, e declare apoio à Rússia. O embaixador, meu irmão, ele sai dali com a sua mensagem bem definida, com o seu caminho bem definido, vai direto na onde ele tem que ir, lá na embaixada, lá na Rússia, dá a mensagem, e ele não fica ali discutindo, não, ele volta. A missão dele é essa. A missão da igreja é ser embaixadora de Cristo. E ela tem uma mensagem, e ela tem um alvo, e ela não pode se desviar disso, por nada. Terceiro, eu sou a videira, e vocês, igreja, os ramos. Sabe o que Jesus está falando? Eu sou o tronco. Minhas raízes estão fundamentadas no meu Pai. Mas vocês é que são os ramos. Vocês é que vão dar fruto. Vocês é que vão frutificar. Vocês é que vão crescer. Vocês, são vocês.
Quando você olha uma árvore, você fala, uau, que tronco lindo. Alguém já fez isso? Já teve essa experiência? Não, você fala, uau, que árvore linda. Que fruto agradável. Que gostoso. Que sombra aprazível. Assim deve ser a igreja de Cristo. Enquanto a igreja se mantiver em Cristo, que ele é o cabeça, ela tem participação em sua vida de Cristo e experiências. Cristo, olha só isso aqui, irmãos, vamos analisar rapidamente. Tá? Cristo foi ungido no Jordão. Lembra do batismo? A igreja foi ungida aonde? No dia de Pentecostes. Do mesmo jeito que Jesus foi ungido, a igreja também recebeu o Espírito Santo. Segundo, Jesus pregou o evangelho aos pobres, curou os quebrantados de coração e anunciou libertação aos cativos. A verdadeira igreja tem sempre seguido os seus passos. Olha esse versículo. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é, nós também somos neste mundo. Irmãos, esse é o maior desafio da igreja. O desafio da igreja não é cantar um louvor novo, pregar uma mensagem eloquente e poderosa. O desafio da igreja é se parecer com Jesus Cristo e anunciar o evangelho como ele anunciou. Cristo foi denunciado como uma ameaça política e finalmente crucificado. A igreja, ao longo dos séculos, foi muito perseguida. Porque, irmãos, quando somos de fato igreja, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Quando nós somos realmente igreja, a gente incomoda. Quando a igreja está muito assim, o Estado, está todo mundo assim, nossa, que legal a igreja, nossa, vamos trazer um pastor aqui. Tem um trem errado. Igreja incomoda. Sua mensagem dura. É dura. Cristo ressuscitou, olha lá. A igreja ressuscitará com Cristo na sua volta. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. O seu corpo, olha aqui, ó, que Paulo fala. É a igreja. Que lindo, né, irmãos? É maravilhoso. A igreja é um organismo e não meramente uma organização. Um organismo é algo vivo, que se desenvolve pela vida inerente. Então a igreja ela não é só uma organização. Tem CNPJ, tem endereço, tem um nome, nós registramos o nome. Nós estamos, está tudo legal, está tudo certo com a lei, tá tudo ótimo, está tudo bem. Mas isso não configura igreja. A igreja é um organismo vivo. E por que ela é viva? Porque o sangue que corre em suas veias é o Espírito Santo de Deus que dá vida a esse corpo maravilhoso. Um corpo humano é embora composto por milhões de células vivas. Da mesma maneira, o corpo de Cristo é, embora composto de milhões de almas nascidas de novo, assim como o corpo humano é vivificado pela alma, o corpo de Cristo é vivificado pelo Espírito Santo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados a beber de um só Espírito. Espírito Santo é o que dá vida à igreja. Bem rápido agora, irmãos, para finalizar. Nós também somos a ilustração templo de Deus. Isso aqui eu preciso falar, porque há uma nossa, gente, isso aqui tem um... Vou ler primeiro e depois eu falo. Também, 1 Pedro 5,5. Acompanhe comigo, irmãos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, olha que bonito, sois edificados casa espiritual, para ser do sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Irmãos, templo de Deus, vós sois pedras que vivem.
O que o Pedro está falando é que nós aqui individualmente somos pedras que compõem esse templo de Deus. É isso. Então, irmãos, nós é que somos o templo do Espírito Santo. Você, irmão, é a igreja. Um dos grandes problemas que nós temos enfrentado, tá, irmãos? Vou ser bem claro aqui com os irmãos. É que muita gente quer fazer parte da igreja, mas não quer ser igreja. E quer achar uma igreja pronta. Uma igreja toda perfeita, em que os seus pastores são perfeitos, em que o louvor é perfeito, em que os cultos são perfeitos, em que todos se amam e não há nenhum problema. Irmão, o Senhor nos chamou para ser igreja. É diferente. É fazer parte. É ser um tijolinho. É se envolver. É saber que você faz parte do processo. É saber que você é importante, mas não é só você. É saber que você tem seu lugar, mas que o mundo não gira ao seu redor. É saber que a igreja ela é formada por discípulos que estão aprendendo e que invariavelmente em algum momento vai errar, em algum momento vai falhar, em algum momento vai te decepcionar. Isto é a igreja, meus irmãos. Ela é vista como o templo de Deus, edifício do Senhor, composta por pedras vivas. Se cada um de nós aqui, irmãos, for uma pedrinha, como Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento, você é só um grãozinho de areia, mas um grãozinho de areia cheio do Espírito Santo, meu Deus do céu, nós vamos incendiar essa cidade. Esse lugarzinho aqui vai ficar pequenininho, pequenininho. Todo mundo vai querer vir para cá. Se cada um de nós, cada um, e não precisa vir para cá não, se a gente conseguir pregar o evangelho e elas seguirem, tá, glória a Deus. Importante a gente pregar o evangelho e ser salvo. É isso que é o mais importante. Assim, final ali, assim como Deus morou no tabernáculo e no templo, no Antigo Testamento, agora também vive por seu Espírito na igreja. Olha esse texto. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A questão de uma obra, de uma construção, é muito usada no meio das igrejas evangélicas. Ah, nós somos a obra. Tem uma igreja que eu já falei para vocês, chama Esta Obra é de Deus. Porque a Bíblia fala que a igreja de Cristo é uma construção, é uma obra. Só que esta obra, ela é universal, ela não é local. Ah, nós somos a obra. Que isso? Que loucura é essa? Perdeu o juízo, irmão? Ficou doido? Tem nada disso. Nós fazemos parte da obra. Aí sim, aí eu concordo. Mas nós somos a obra? Ficou doido? Tá? Tem que ajustar uns parafusinhos aí, meu irmão. Não entendeu a Bíblia, não. Tá lá, ó. Nós somos edifício bem ajustado. Cresce para o santuário. E a dedicação é para quem? É para a igreja mesmo? Não. É para o Senhor. Olha o outro. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês. Nós. Cada um individualmente. E o último tópico agora é o último mesmo. A noiva de Cristo. Uma das ilustrações é esta. Nós somos a noiva. A noiva é uma ilustração usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Olha o versículo 2 Coríntios 11. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, e a um só esposo, que é Cristo. Maridos, amai vossa mulher também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo purificado por meio da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Irmãos, 3 ilustrações que nós encontramos claramente na Bíblia. Ela é o corpo de Cristo. Ela é o templo de Deus. E ela é a noiva de Cristo. Ah, Paulinho, mas para mim eu tenho uma visão de que a igreja ela é um hospital. A Bíblia não fala isso? Em nenhum momento.
Ah, Paulinho, para mim a igreja é um orfanato. Para você pode ser o que for, meu irmão, mas não é o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é isso. E essas ilustrações, elas nos remetem a uma coisa importante: corpo, unidade, somos um só. Templo, nós somos partes uns dos outros, mas precisamos refletir a glória de Deus. No templo é o lugar onde Deus se manifesta. Deus quer se manifestar através de você. E noiva, precisa ser santa. Precisa ser santa. Não pode ser misturada com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Esta é a igreja. Isto é igreja. Lembra da pergunta? O que é a igreja? É isso, irmãos. Isso é igreja.